Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a preservação do patrimônio cultural no Reino Unido, focando nas políticas de proteção do patrimônio. Eu vou falar daí num próximo vídeo mais sobre o sistema de aprovação de projeto, que é onde eu acho que está a parte assim mais diferente do que a gente tem no Brasil e que eu acho que faz toda a diferença. Mas eu vou deixar para esse aqui mais falar sobre as políticas de proteção. Um aviso antes de eu começar, eu vou no final deste vídeo e de todos os outros, eu vou recomendar sempre um livro. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo um link da Amazon para se vocês quiserem comprar esses livros, tá? E aí vocês usem, por favor, esse link meu para fazer essas compras. Eu vou deixar tanto o link para quem está no UK quanto o para quem está no Brasil, tá? Eu esqueci de fazer isso no último vídeo, mas pretendo fazer em todos os próximos. Então, vamos direto, né, à apresentação aqui. A primeira coisa que vocês têm que entender, né, é o órgão de preservação que tem aqui no Reino Unido, que seria o equivalente ao IFAM no Brasil, apesar de eles terem umas diferenças assim, fundamentais, que eu vou falar depois ao longo aqui da apresentação. Mas esse órgão, né, nacional é o Historic England, aqui na Inglaterra, né, o Reino Unido é composto, né, da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, cada um depois tem o seu órgão, e o Historic England é o que é daqui da Inglaterra, né, que é com quem eu já trabalhei e tenho mais familiaridade. O Historic England surgiu em 2015, mas isso porque, na verdade, ele mudou de nome. Então, em 1984 foi criado o English Heritage, que passou a ser chamado de Historic England em 2015, tá? Então, se vocês virem ainda por aí esse símbolo e esse nome, é porque era o nome do órgão, né, anteriormente. Esse órgão, então, é responsável por fazer essas políticas de proteção, aliás, por atribuir, né, por designar as edificações, dando esses tipos de proteção. No Brasil, a gente tem basicamente o tombamento, né? E aqui, essa proteção não se dá só pelo tombamento, né? Ele tem praticamente 3 tipos de proteção, tá? Uma delas é o Scheduled Monuments, que é o mais antigo, eu já vou falar daqui a pouco. Ele é a forma mais antiga de proteção, existe desde o século XIX, né? E ele, digamos, é um pouco separado de todo o resto. A diferença principal aqui é que esses outros tipos de tombamento são feitos através do planejamento e o Scheduled Monuments é um pouco separado. Eu já vou explicar melhor. Mas esse Grade 1, Grade 2 Star e Grade 2 são os tombamentos. Esse é o mais equivalente ao nosso tombamento, tá? São os listed buildings, os edifícios listados, tombados, né? E ainda tem essa outra forma de conservação, que é através das conservation areas, das áreas de conservação, onde os edifícios são protegidos mesmo que eles individualmente não tenham tombamento, não tenham proteção, tá? E eu já vou explicar melhor, então, tudo isso. O Scheduled Monuments, então, ele é o tipo mais antigo de preservação no Reino Unido. É uma legislação que existe desde 1882, era chamado de Ancient Monuments, né? Foi feito através desse legislação, né? Ancient Monuments Act. Por que Ancient Monuments? Porque quando foi criado lá no século XIX, ele era apenas para edifícios pré-históricos, né? Então muito antigos, sítios arqueológicos, né? Mas em 1913, né, ele passou a ser chamado de Scheduled Monuments e passou a englobar vários períodos. Então não precisava mais ser pré-histórico. Outras edificações, sítios poderiam também receber essa designação. E qual que é a maior diferença entre o Scheduled Monuments e o tombamento normal, que eu vou explicar daqui a pouco? A diferença está principalmente no uso. Então, uma edificação que recebe esse tipo de proteção, de Scheduled Monument, não é uma edificação que pode receber um novo uso. Então, ele vai ser sítio arqueológico, vai ser ruínas, né? Vão ser coisas que a intenção é que seja mantido daquela forma, da forma que foi encontrada, e passado daquele jeito para gerações futuras, tá? Então, não é permitido muitas alterações, né? Geralmente é para preservar do jeito que tá. Aí, para
alterar, né, ou para fazer qualquer tipo de obra de manutenção, né, de restauro, precisa de uma aprovação específica que chama Scheduled Monuments Consent, que é feito direto com o governo, com a Secretaria de Cultura, e o Historic England, que a gente falou antes, presta uma consultoria, tá? Essa é a única forma de proteção que não está inserido no planejamento urbano. O tombamento e as áreas de conservação são inseridos no planejamento urbano. Então, a única que o governo, que a Secretaria de Cultura é a que tem que dar aprovação, é esse aqui, tá? Eles são as obras, digamos, os sítios mais importantes, assim, né? Então, o Stonehenge, por exemplo, com certeza vocês conhecem, que é um sítio arqueológico pré-histórico, né? Lá de antes de Cristo, 2500 antes de Cristo. Então ele tem essa designação. Ele não é um lugar que daqui a pouco vão construir um prédio e aquilo ali vai virar o playground do prédio. Isso nunca vai acontecer num Scheduled Monument, né? Eles preservam do jeito que está. Mas, como eu falei para vocês, não é só coisas pré-históricas. Hoje em dia, a gente tem coisas novas que também podem ser consideradas Scheduled Monument. Como, por exemplo, a nova, né? Não é tão nova, mas enfim, ele é muito importante porque é um patrimônio industrial. É uma ponte, a Iron Bridge. Ela é muito famosa porque ela foi a primeira ponte toda de aço construída, né, no mundo, em 1781. Então ela é um Scheduled Monument, porque ela nunca vai receber um outro uso também, já não passa mais carro ali há muito tempo, né? E ela é para ser mantida, restaurada dessa forma. Aí eu coloquei aqui também uma edificação da Escócia, a Roslin Castle, do século XV, para dizer que é uma igreja, então ela teria um outro uso, né? Pode ter uso. Mas o que é Scheduled Monument nessa igreja são as partes sem uso, né? Então são os arcos que tem no basement, algumas das paredes e algumas das edificações e elementos que tem ao redor. Então aqui ela tem dois tipos de proteção. Eu tô focando tanto nessa coisa do uso, porque realmente o uso é algo muito importante nas políticas aqui de preservação. E eu acho que a gente vai ver isso talvez melhor no próximo vídeo que eu vou falar sobre o sistema de aprovação. Aí agora a gente entra no que é relacionado então ao tombamento no Brasil, que são os listed buildings, né? Esses são os edifícios tombados. Eles são divididos em 3 tipos de categoria, né? O Grade 1, o Grade 2 Star e o Grade 2. Não tem Grade 3, já teve, bem rapidinho, mas eliminaram. Essa legislação do tombamento, ela surgiu dentro do planejamento, através, né, da legislação de planejamento que existia na época, né? Então, em 1944 foi quando surgiu essa lista pela primeira vez. Então, isso é depois do tombamento no Brasil, né? No tombamento no Brasil, a nossa lei de tombamento é anterior à lei daqui. E aqui está a maior diferença, que todos os edifícios que são tombados, né, eles podem receber um novo uso. Então, estações, né, ferroviárias, edificações, igrejas, qualquer coisa que pode receber um novo uso não vai receber a proteção de Scheduled Monument, vai receber essa proteção aqui. A aprovação se dá dentro do sistema de aprovação de projeto, né, mas com uma aprovação um pouco diferente, que chama Listed Building Consent. E quem dá essa aprovação não é o Historic England, não é a Secretaria da Cultura, é a própria prefeitura, é a autoridade local, né? Então vai ser a prefeitura do bairro, enfim, da cidade, dependendo, que vai aprovar. E o Historic England, ele vai dar uma consultoria. Então essa é a maior diferença entre o Historic England e o IFAM, né? Então se o IFAM tomba imóveis, é ele que depois vai fazer as aprovações de projeto, né? E aqui não. O Historic England é consultado pelas prefeituras, né? Então eles vão dar o parecer deles, mas quem vai tomar a decisão depois vai ser a prefeitura local. Geralmente o Historic England se envolve quando é Grade 1 e Grade 2 Star. Geralmente o Grade 2 eles se abstêm, eles não dão muita opinião deles. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra só tem mais de 370 mil edifícios listados.
tombados, né? Que é muita coisa. A diferença entre esses Grade 1, 2 Star e 2 tá na importância deles. Então, Grade 1 vai ser aqueles mais que eles chamam aqui de excepcional, né? Edifícios muito únicos, com muito valor, né? Valor nacional. E só 2,5% de todos os edifícios tombados são Grade 1, né? Então, eles realmente têm que ter um valor muito excepcional para entrar nessa categoria. O Grade 2 Star são edifícios importantes de interesse um pouco maior, mais especial do que os do Grade 2, tá? Então, o que tem a estrelinha é um pouco mais importante do que os Grade 2, né? Então, 5,8% de todos os edifícios tombados são Grade 2, então ainda é uma porcentagem pequena, né? E aí o Grade 2, né, 91,7% de todos os edifícios tombados são edifícios que têm interesse especial, tá? Alguns exemplos, então, para vocês entenderem aqui a diferença. Grade 1, né, os mais importantes, aparecem, por exemplo, a St. Paul's Cathedral, né, que vocês conhecem, projetada pelo Christopher Wren em 1675, depois do incêndio de Londres, né? Existia uma outra igreja antes ali, que foi substituída por essa depois do incêndio. O Buckingham Palace, né, a residência da família real, também é Grade 1. A Tower of London, né, que foi construída lá pelo primeiro rei, né, pelo William the Conqueror, que veio da França, em 1066, né, então é uma Grade 1 também. Então são edifícios muito importantes para a história, né, tanto arquitetonicamente quanto história, né. Mas também tem coisas bem mais novas que também são Grade 1, né, tem essa mesma importância aqui, né. Então, como, por exemplo, esse edifício aqui, querido, não muito, muita gente não gosta dele, né? Ele é um edifício de 1997, mas considerado um pós-moderno, né? Um pouco atrasado, do James Stirling, né? Que é bem conhecido pelas arquiteturas pós-modernas. Ele é Grade 1, né? Então, digamos que ele tem a mesma importância do que o Palácio da Rainha, do Rei. O Lloyd's Building, né, que também vocês devem conhecer, que é esse edifício do Richard Rogers, construído nos anos 80, que tem, né, esse exoesqueleto, né, então toda a estrutura pro lado de fora, também é um edifício Grade 1 listed, né, então as alterações nesse tipo de edifício vai ser muito mais rigoroso, digamos, né, nunca vão aprovar, por exemplo, no edifício desse, mudar essa escada, mudar essas tubulações, que é o que dá valor para aquela edificação, né? Esses são os Grade 1, alguns, né? Grade 2 Star, né? Que são esses edifícios que têm um pouco mais importância do que os né, outros, que é, por exemplo, a Battersea Power Station, né? Que foi recentemente revitalizada, né? Vocês devem ter visto, eu já mostrei também várias vezes no Instagram. O National Theatre, que é uma edificação brutalista dos anos 60, também tem Grade 2 Star, lembram? Que é só 5% dos edifícios que recebem esse tipo de tombamento, né? Alguns dos meus conjuntos habitacionais do pós-guerra preferidos, como o Trellick e o Alexander Road State, ambos são Grade 2 Star, né? Isso para mostrar, então, como entra, né, vários períodos, vários estilos da arquitetura, né, podem receber esses tombamentos de maior importância. Aí, Grade 2, a maioria dos edifícios tombados vão ser Grade 2, né? Então, aqui eu coloquei várias, inclusive dos meus projetos no escritório, né, várias das igrejas e das casas que a gente trabalha são Grade 2, né? O Barbican, né, nosso querido Barbican também é Grade 2, tombado, né? Inclusive está passando agora por um processo de também restauro e transformação, que eu não sei direito o que é ainda, tem que dar uma olhada. E aí, finalmente, tem as Conservation Areas, as áreas de conservação. Também surgiu dentro do planejamento, surgiu em 67, e ele veio ao perceber assim que algumas edificações não podiam ser
isoladamente preservadas, porque o valor principal estava no bairro inteiro, no conjunto, né? E é para isso que elas servem. E quando essas áreas inteiras devem ser protegidas, né? Aquela característica, né? O caráter de uma área tem que ser protegida. E aí os edifícios estão protegidos também, mesmo sem ter individualmente um tombamento, né? De novo, alterações são permitidas para dar novo uso. A aprovação aqui não precisa, como nos tombados, que precisa de um Listed Building Consent. Aqui é só uma aprovação normal, mas eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Vai ter toda uma análise diferente por ser uma área de conservação, né? E aí, de novo, o Historic England vai prestar consultoria. Aqui eu peguei essa imagem, esse texto do site do Historic England, onde eles falam que mais ou menos 10 mil áreas, existem mais de 10 mil áreas de conservação na Inglaterra. Né? E aí isso também são as prefeituras locais que fazem, né? Então vai ter mapas mostrando onde é a área de conservação, né? E aí as aprovações de projeto dentro dessa área vão ter que levar em conta o caráter local e os valores que tem, né? Para uma área dessa chegar a receber a designação de área de conservação, tem que ser feito todo um material, um estudo que justifique, né? E que descreva quais são os valores e o que é importante conservar ali. Às vezes são visuais, né? Às vezes enfim, são as fachadas das edificações. Isso vai estar tudo nesse material. Aqui eu coloquei esse exemplo, que é do meu estudo de caso doutorado, que era uma área industrial. Então aqui em vermelho está mostrando onde é a área de conservação. E aí, dentro da área de conservação, alguns edifícios também são tombados, né? E essa é uma área que um dia eu posso falar melhor sobre esse meu estudo de caso, mas é uma área industrial que recebeu várias novas edificações, né? Isso tudo dentro da área de conservação, só para mostrar que não quer dizer que essa área de conservação vai ficar congelada para sempre, sem uso nenhum, né? Elas podem mudar, mas os valores daquelas edificações vão ter que ser preservadas, tá? Então esse aqui é um resumo, bem resumo, dos tipos de proteção. E aí no próximo vídeo eu vou falar mais sobre como funciona o sistema de aprovação de projeto, que é onde está a chave, né, a maior diferença com o que a gente tem no Brasil. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, né, sobre como funciona a proteção do patrimônio, eu vou deixar o link, esse aqui eu não achei na Amazon do Brasil, só na Amazon, tá espelhado, né? Só na Amazon eu tenho uma imagem aqui. Só na Amazon daqui, né, esse livro aqui, que é um livro que na época chamava English Heritage, né, mas é do Historic England, que ele fala sobre todo esse processo histórico de como começou a preservação, né, o que é preservado, mostra exemplos, é muito bom esse livro aqui. E como um livro brasileiro, para vocês saberem sobre o sistema de aprovação, né, de proteção do patrimônio no Brasil, eu indico esse livro aqui, O Patrimônio em Processo, da Maria Cecília Londres Fonseca, que fala também sobre toda, né, a trajetória de preservação no Brasil, sobre os desafios. Ele é muito bom esse livro, eu usei bastante no meu doutorado, e aí eu também vou deixar o link para vocês baixarem a minha tese. No capítulo 1 eu explico sobre isso, mais ou menos isso que eu falei aqui agora. No capítulo 2 eu falo sobre o sistema de aprovação de projeto, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Minha tese também foi publicada pelo TIC, né, o Comitê Internacional de Conservação de Patrimônio Industrial do Brasil. E também está disponível gratuitamente, eu também vou deixar o link aqui. Só que não tem como baixar o PDF, ele é um e-book, dá para visualizar ele online. Vou deixar o link para os dois aqui. Tá, gente? Então, por hoje era isso. No próximo vídeo eu explico mais sobre, e me digam se vocês têm alguma dúvida, querem que eu fale sobre mais alguma coisa, tá? Obrigada!